Olá, que bom ter você aqui em mais uma aula da nossa formação sobre classes bíblicas. Eu sou o pastor Sóstenes Andrade, líder dos jovens adventistas, desbravadores e aventureiros da Igreja Adventista para o território do leste pernambucano. E é uma alegria muito grande continuar essa caminhada de aprendizado junto com você. Na aula anterior, aprendemos sobre a importância de compreender as diferentes faixas etárias e adaptar a linguagem para cada público. Mas agora chegou o momento de falar sobre algo extremamente prático. Como organizar a classe e conduzir os estudos de maneira clara, participativa e espiritual. Porque uma verdade precisa ser entendida. Não basta apenas conhecer a Bíblia, é preciso saber ensinar a Bíblia. E talvez você já tenha vivido isso. Você prepara o conteúdo, estuda bastante, ora antes da classe, mas na hora de ensinar, percebe as pessoas distraídas, tímidas ou sem nenhum envolvimento. Então, surge a pergunta: como tornar a classe bíblica em uma experiência realmente impactante? Certa vez, um instrutor estava muito preocupado em apresentar bastante conteúdo na classe bíblica. Ele preparou gráficos, anotações, datas proféticas, versos difíceis, explicações detalhadas. Mas esqueceu de algo essencial: as pessoas. A sala estava fria demais, principalmente para as mulheres. As cadeiras estavam desorganizadas. Tinha pó e até algumas sujeiras no chão. Ninguém recepcionava os visitantes. E durante quase 40 minutos ele falou sem parar. Sem perguntas, sem interação, sem participação. No final da classe, ele perguntou: "Vocês gostaram? E aí, o que é que vocês acham?" O que será que as pessoas responderam? Muito bem, algumas semanas depois, outra pessoa assumiu aquela mesma classe. A primeira coisa que ela fez foi acionar a equipe e todo mundo ficou responsável por algo simples. Um varreu e passou o pano no chão, outro recebeu as pessoas pelo nome com um sorriso, outros colocou as cadeiras em círculo e um ficou responsável por preparar torradas e chá para o encerramento. Ao longo do estudo da classe bíblica daquela semana, aquele instrutor fez perguntas e escutou as respostas. Ele colocou experiências pessoais para ilustrar e, claro, ele abriu espaço para a participação. E aí, você sabe o que aconteceu? Como será que foi essa segunda experiência para os participantes? As pessoas começaram a voltar, começaram a participar, começaram a se interessar pela Bíblia. Porque as pessoas não aprendem apenas com informação, elas aprendem através da conexão. E sabe o mais interessante? A própria ciência confirma isso. Quer ver só? Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que ambientes acolhedores e métodos participativos aumentam significativamente a atenção, a retenção do conteúdo e o envolvimento emocional no aprendizado. Ou seja, quando uma pessoa se sente acolhida, ouvida e envolvida, ela aprende muito mais. Interessante, não é mesmo? Uma classe bíblica organizada transmite cuidado, amor, atenção, acolhimento e propósito. E tudo isso prepara o coração das pessoas para ouvir sobre Jesus. Agora observe como a própria Bíblia valoriza o ensino com clareza. Acompanhe essa leitura comigo. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se liam. Neemias 8:8. Percebe o detalhe? A Bíblia não diz apenas que eles leram. Ela diz que eles explicavam com clareza. Isso nos ensina algo muito importante. O instrutor não deve complicar a verdade. Às vezes, o professor quer impressionar usando palavras difíceis, explicações longas ou termos teológicos complexos. Mas ensinar a Bíblia não é mostrar conhecimento, é ajudar pessoas a compreenderem a palavra de Deus. Por isso, fale de maneira simples, explique com calma, use exemplos, facilite o entendimento das pessoas. A classe bíblica nunca deve funcionar como uma palestra cansativa. Jesus ensinava envolvendo pessoas. Vai aí então uma dica. Durante a lição, faça perguntas simples, estimule comentários, permita participação. Estimule a participação construtiva com perguntas do tipo: o que mais chamou a sua atenção nesse verso? O que esse texto ensina sobre Deus? Você já viveu algo parecido? Quando as pessoas participam, elas se conectam muito mais com a mensagem. Acredite! Agora, quer ver um erro comum? O instrutor falar sem nenhum entusiasmo. A verdade bíblica é viva,
ela transforma vidas, ela muda histórias. Então, o modo como ensinamos também importa. Entusiasmo não significa gritar ou exagerar. Significa transmitir convicção, alegria, paixão pelo que está sendo ensinado. As pessoas percebem quando alguém realmente acredita na mensagem que está apresentando. E existe um detalhe importantíssimo. Todo estudo bíblico deve levar as pessoas a tomarem uma decisão espiritual. Veja o que Paulo diz. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Toda a classe bíblica deve aproximar pessoas de Jesus. Por isso, organize bem o ambiente, prepare o conteúdo, ensine com clareza, fale com entusiasmo, incentive participação, faça perguntas e conduza as pessoas para uma experiência espiritual. Porque ensinar a Bíblia vai muito além de passar informação, é ajudar pessoas a viverem transformação. Então, vamos resumir juntos os princípios de uma classe bíblica bem conduzida? O ambiente precisa ser acolhedor e organizado. O ensino deve ser simples e claro. A participação precisa ser incentivada. O entusiasmo influencia diretamente no aprendizado. Toda lição deve conduzir pessoas para mais perto de Cristo. Quando ensinamos assim, a classe bíblica deixa de ser apenas um encontro semanal e se torna um verdadeiro ambiente de discipulado. Aceitar esse chamado é encarar um desafio tremendo que pode transformar vidas. Acompanhe comigo essa leitura. Uma pessoa que trabalhe em harmonia com o conselho de Deus e em unidade com seus irmãos será mais eficiente para realizar o bem do que 10 que não compreendem a necessidade de confiar em Deus e de agir em harmonia com o plano geral da obra. Evangelismo, página 329. A responsabilidade é grande, mas somos chamados e, pela graça de Deus, seremos abençoados nessa missão. Você acredita? Na próxima e última aula, vamos aprender sobre acompanhamento e decisão. Afinal, a classe bíblica é uma ponte para a transformação de vida. Não deixe de conferir. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua identidade missionária, utilizando você para aproximar pessoas de Jesus. Até a próxima aula.